Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito. A série que foi pensada para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família e que quer entender um pouco mais sobre o ambiente digital para ajudar o seu filho a se desconectar das telas, a se desconectar das redes e a estar mais conectado em família, a estar mais conectado nos ambientes sociais, na escola, se relacionando offline, gerando mais dopamina fora das redes do que dentro delas. E nós chegamos hoje na nossa aula de número 13, a aula 13, onde nós vamos falar sobre estratégias de gestão e liderança aplicadas à família. Como assim? Nós estamos aqui falando sobre desconexão digital e de repente vamos falar sobre estratégias de liderança e gestão aplicadas à família? Exatamente isso. Por quê? Explico. Nós vamos falar sobre gestão e liderança porque a família é também um time. E os modelos de gestão e de liderança acontecem primeiro dentro da família. E eu diria até que é o time mais importante da nossa vida. Se nós não pensarmos em aplicar estratégias de liderança dentro da família, vai existir uma instabilidade nesse sistema. Vai existir a falta de uma referência a ser seguida. E aqui eu estou falando de liderança dos pais enquanto líderes dos seus filhos, dos cuidadores, dos responsáveis, enfim, das pessoas que exercem esse papel de liderança na vida de crianças e adolescentes. Então, quando nós pensamos nessas estratégias, nós pensamos em alternativas, em formas de fortalecer essas referências, fortalecer essas lideranças para que haja um modelo muito claro a ser seguido. Então, quando a gente olha para a família como um time onde todos ocupam um papel importante e que todos articulam esses papéis de modo a alcançar um resultado positivo em família. E que resultado positivo é esse? O resultado positivo é alcançar a máxima performance, a alta performance de cada um dos membros dentro dos seus papéis, do seu segmento e do seu projeto de vida individual. Ou seja, pai e mãe com seus projetos de vida individuais, filhos também com seus projetos de vida, de continuidade, de visão de futuro, de modo a agregar aquela família, mas também prospectar algo mais, prospectar algo vinculado à sua identidade, prospectar alternativas e formas de expressar nos seus resultados tudo aquilo que é construído em termos de identidade. E quando nós temos a clareza desses papéis, a clareza dessa articulação, fica muito mais fácil administrar esse time de modo a alcançar os melhores resultados. Então, nós precisamos falar, e quando eu falo aqui em desconexão digital com propósito, o propósito é exatamente esse, de mostrar que nós estamos muito conectados. E quando eu digo nós, eu digo realmente todos nós. Nós adultos, nós enquanto referências, nós enquanto cuidadores, representantes parentais, pais, mães, todos nós somos cada vez mais demandados pelo digital. E nós precisamos também mostrar que existe vida fora do digital. Nós adultos, a geração de adultos, tem a clareza de diferença entre a conexão e a desconexão. A geração de hoje é uma geração que já nasce em conexão muito frequente, muito latente. E eles não têm essa vivência fora das redes. Cabe a nós mostrar essa vivência fora das redes. E para isso nós precisamos treinar essas lideranças. Mostrar que nós, enquanto pais, cuidadores, representantes, cuidadores, enfim, temos esse papel de mostrar e fortalecer a nossa liderança enquanto referência. Então eu quero trabalhar aqui uma ideia de liderança, uma alternativa de liderança que seja voltada, portanto, para a influência e para a referência. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que, enquanto pais, nós precisamos ser as primeiras referências e influências dos nossos filhos. Senão, mais uma vez, eu repito aquela frase, alguém ocupará esse papel. Influenciadores ocuparão esse papel. Não existem espaços vazios.
Então, trabalhar essa alternativa de referência, de influência, fortalece essa relação, fortalece esse comprometimento. Então, vamos lá. O primeiro modelo de referência que eu quero construir aqui, de liderança, de referência, voltado, né, para essa influência, que eu gostaria de mostrar aqui, é o primeiro passo para alcançar esse modelo, é o passo do acolhimento, ou seja, se mostrar enquanto um líder preocupado em acolher aquilo que é trazido e não invalidar, acolher, receber. O primeiro passo para que se crie essa relação de confiança é acolher os fatos, os problemas, os desafios que forem apresentados pelo seu filho. Quando se mostra essa predisposição em acolher, começa a ser construída uma relação de confiança. E nós só poderemos falar numa liderança de influência se houver confiança, se houver já um fortalecimento dessa relação de confiança. Então vamos dizer que o primeiro passo aqui seja acolher as demandas, acolher os desafios. Passo 1, então, acolher as demandas, acolher os desafios. O segundo passo para essa estratégia de liderança, que é influência, que é referência, é a validação. Então, primeiro acolhendo os desafios e o segundo é validando, ou seja, quando se acolhe, quando se mostra essa predisposição, essa disponibilidade em ouvir, essa escuta ativa, a gente apresenta então essa estratégia de validação, no sentido de mostrar que o sentimento é válido. Nunca invalidar o sentimento. O sentimento é aquilo que a pessoa está sentindo e que a gente precisa mostrar esse reconhecimento com aquela emoção, com aquele sentimento. Mostrar-se, portanto, incompreensivo em relação àquele sentimento. Isso é validação. Validação também no sentido de mostrar que aqueles pequenos resultados são positivos, são ganhos, exaltar os ganhos. Então a gente pode dividir a validação em 2 etapas ou 2 momentos a depender da situação. O primeiro deles, então, é validar o sentimento, mostrar que aquele sentimento é válido, que aquela emoção é reconhecida, e a validação no sentido de mostrar que cada ganho é uma conquista e mostrar que aquilo de fato é algo a ser exaltado e comemorado, para que a criança, para que o adolescente perceba que ele está sendo reconhecido, que cada mudança, que cada passo, que cada momento de desconexão é reconhecido pela família como algo positivo. Então esse é o segundo passo para uma liderança voltada para a influência, para a referência. O terceiro passo é a disciplina, ou seja, mostrar que, embora muitas vezes seja apresentado um problema, um desafio, que há o acolhimento, que há a validação do sentimento, mas que também, eventualmente, se apresenta a disciplina como uma alternativa necessária para uma correção de rota, para uma condução adequada daquela situação. Então, às vezes, o desafio, o problema, ele vai exigir que a família estabeleça aquele limite. Vamos dizer que seja alguma situação de cyberbullying e que o seu filho seja o autor de cyberbullying. Aqui a gente fala de cyberbullying, parece algo muito distante, mas simplesmente é cyberbullying fazer fotos, memes e figurinhas de um colega e fazer com que isso circule em grupos de WhatsApp, por exemplo, e aí a gente já está falando de cyberbullying porque estamos falando de alguém que vai se sentir ofendido com aquela situação. Então, a gente vai primeiro tentar entender por que foi feita por que aconteceu aquela situação, de forma de acolher, validar o sentimento, qual foi o sentimento que levou àquela condução, e então apresentar a disciplina e os limites como uma alternativa, mostrar que aquilo não é compatível com os valores da família. Disciplinar um filho é educar, é fortalecer também o seu comportamento. Então isso precisa estar muito claro para que não se estabeleça uma educação sem controle, fora de limites, né? Sem se apresentar alguns aspectos, algumas balizas, alguns parâmetros de disciplina, para que aquela criança entenda que existe ali uma base, um passo a passo familiar a ser seguido e respeitado. O quarto passo
para um modelo de liderança voltado para referência é o modelo de líder coach. Como assim? Agora nós fomos longe demais, né? A gente está aqui falando sobre liderança, liderança na família, desconexão digital e de repente a gente entra com essa pauta do líder coach. Deixa eu explicar mais uma vez o que isso significa. O líder coach e o coach nada mais é do que uma estratégia de reflexão onde a própria pessoa toma suas decisões baseada nas perguntas que são fomentadas por aquele que é o coach, o treinador. Então, se nós utilizarmos esse modelo de trabalho, enfim, de estratégia que utiliza perguntas e aplicarmos à família, parece que fica muito mais fácil de entender, livre de preconceitos. Simplesmente utilizar então esse modelo de estratégia baseado em perguntas, onde a própria pessoa é estimulada a encontrar as suas respostas. É claro que para falar sobre liderança de um líder coach, nesse caso, a gente vai precisar que haja já uma capacidade de compreensão minimamente desenvolvida. Mas é possível falar, e com base nas estatísticas da pedagogia, que a partir dos 6, 7 anos a criança já começa a ter uma consciência mínima, mas já começa a ter uma consciência, então já é possível aplicar essa estratégia, sempre pensando naquela autonomia progressiva. É claro que nos primeiros anos a gente vai precisar exercer um papel de determinar comportamentos da criança, mas é necessário que com o passar do tempo a gente comece a pensar na possibilidade de estabelecer uma figura ali de autonomia progressiva para que ele comece a tomar consciência sobre as suas próprias decisões. Caso contrário, a gente vai ter um adolescente totalmente dependente dos pais para a tomada de decisões e com isso a gente começa a ver cada vez mais gerações que não conseguem sair de casa, gerações que não conseguem gerenciar a própria vida e nem as próprias emoções sem ter alguém para fazer esse papel. E quando os pais não fazem mais esse papel, essa mesma pessoa, esse mesmo indivíduo já adulto vai procurar colocar alguém nesse lugar. Então, mais uma vez, quando a gente está falando de liderança de referência, liderança de influência, é já mostrar para aquele indivíduo que assim que ele começa a ter capacidade de compreensão, ele precisa gerenciar as próprias emoções e tomar as próprias decisões de forma consciente. Tudo bem que falar em gerenciamento de emoções é algo muito complicado, as emoções são muito à flor da pele e gerenciá-las é uma tarefa muito difícil, muito desafiadora. Mas eu quero dizer no sentido de nós começarmos então a pensar que esse indivíduo precisa ter consciência que cada decisão traz uma consequência. E aqui a gente vai trabalhar numa autonomia progressiva. É que ele possa ser estimulado a tomar as suas decisões. Caso contrário, ele vai sempre buscar alguém para fazer isso. Se não forem os pais, será um educador, um professor na universidade, um influenciador, alguém, ou mesmo, já adulto, né, no momento de escolha de um relacionamento, a figura daquele que vai fazer o seu par tomar as suas decisões. Isso vai fazer com que esse adulto seja uma pessoa muito insegura. Se a gente quer trabalhar a segurança não só digital, mas a segurança em termos de personalidade, a gente precisa trabalhar esse ser, não só essa pessoa, né, indivíduo, mas o ser desse indivíduo. É potencializá-lo, é fortalecer a sua identidade. E por isso a liderança, então, baseada no coaching, baseada nas estratégias de perguntas, para que ele possa encontrar ele, por si só, as próprias decisões. Com isso, a gente estimula e fortalece o pensamento crítico desse adolescente ou desse pré-adolescente que vai começar a, por ele mesmo, pensar, se autoquestionar e não aceitar tudo o que é posto. Isso é extremamente importante se a gente quer buscar a desconexão, porque senão ele vai aceitar tudo que a família oferece, ele vai aceitar tudo que a escola, que a universidade, tudo que as redes sociais oferecem. Então, para que haja essa desconexão digital, é extremamente importante criar um perfil questionador. E a gente só cria um perfil questionador num pré-adolescente, num adolescente, quando a gente começa a trabalhar essa tomada de decisões de forma consciente, com base numa estratégia de pergunta. E por que eu uso estratégias de perguntas ou liderança baseada no coaching? Porque o coaching, ele utiliza, o coaching agora enquanto processo, utiliza as estratégias de perguntas
para que o indivíduo tome as suas próprias decisões e para que ele seja sempre tirado do lugar, tirado da zona de conforto. É essa a estratégia do coaching. Então, sem preconceitos, a gente olha para esse processo de uma forma muito positiva e muito produtiva. E por isso, então, eu exalto essa como uma estratégia, né? Baseada em perguntas poderosas, perguntas de sabedoria, perguntas que estimulem o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento crítico. É exatamente isso que a gente precisa para ajudar a desconectar esses jovens, essa geração hiperconectada, como tantos e tantos dados que a gente apresentou até aqui. E por fim, como quinto passo, e talvez o mais importante, talvez até poderia ser aqui um guarda-chuva desse modelo de liderança baseado na influência, voltado para a influência e referência, e aqui, para usar uma frase, né, não há influência sem congruência, é exatamente isso que tem a ver com o nosso quinto passo, que é ser exemplo, mostrar-se enquanto alguém a ser seguido, um modelo a ser seguido. Exatamente isso, vai exigir que você tome as suas decisões, que você mude o seu comportamento. E por isso um modelo de liderança baseado nessa estratégia de time, onde todos têm um papel importante, entender que pais e mães, cuidadores responsáveis são líderes e precisam exercer esse papel, senão vai existir uma lacuna e essa lacuna vai ser preenchida. Quando a gente entende liderança dessa forma, a gente percebe que aquele líder precisa ser exemplo, precisa ser modelo. E ele vai precisar ser exemplo, modelo e referência, não só em palavras, mas em ações e em comportamentos. Então não adianta você dizer para o seu filho, desconecte-se das telas, se você diz essa frase conectado, respondendo uma mensagem, sem olhar nos olhos dele e mostrar a importância dessa conexão de pertencimento. Então, você vai precisar fazer, você vai precisar tomar primeiro a sua atitude para que ele possa seguir esse papel. Crianças e adolescentes aprendem principalmente pelo modelo de ações, de comportamentos repetidos. Então, existem inúmeros estudos na psicologia, na pedagogia, que mostram o quanto nós repetimos padrões de comportamentos dos nossos pais, muitas vezes até sem nem ter convivido com eles. Portanto, nós precisamos fortalecer esse quinto passo, que eu poderia dizer que é o mais importante, é o principal e é o guarda-chuva de todo esse modelo de liderança, que é exatamente ser exemplo em ações, em comportamentos e ideias. Portanto, seja você o exemplo do seu filho, seja você a influência para o seu filho, seja você o influenciador não digital, presencial e com muita presença, com muita importância e com muito pertencimento para o seu filho. E é claro que nós estamos fechando essa nossa 13ª aula, nos encaminhando para a última, para a aula de número 14 nos próximos dias, na próxima quarta, aliás, às 19 horas, que é a nossa última aula dessa série, Desconexão Digital com Propósito, onde nós vamos fazer um fechamento geral e vamos reforçar essa importância de liderança e gestão baseada, né, nessas estratégias para aplicar à sua família, ao seu time, a sua família, que é o seu time mais importante. Então, ficamos por aqui, mas antes eu não termino nunca esse nosso momento de reflexão sem perguntar: que decisão você toma hoje para ser a referência, o modelo de influência para o seu filho? Entendendo que a família é o seu time mais importante. Que decisão você toma hoje para se tornar esse exemplo de liderança, para se tornar este modelo a ser seguido pelos seus filhos? Tome as suas decisões. Implemente uma pequena decisão por dia que nós juntos alcançamos grandes resultados. Compartilha comigo a sua decisão por aqui e principalmente ao longo dessa série, compartilha aqui comigo se você está assistindo agora ou futuramente. Que decisões você tomou, que decisões você implementou e quais são as diferenças nos resultados que você sente na convivência familiar com os seus filhos, como eles estão conseguindo se desconectar. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Nós nos vemos na nossa última aula da série, mas não vai ser o nosso último encontro, vamos continuar aqui com outros temas, mas dessa série vai ser a nossa última aula e nós nos vemos então na próxima quarta-feira às 19 horas por aqui. Eu espero vocês. Até lá!